Salve Maria a todos! Hoje, 2 de janeiro, ontem, primeiro dia do ano, comemoramos Santa Maria, Mãe de Deus. E enquanto todos ainda voltam das festas, a leitora resolveu ler um livro muito discutido. Vai gerar talvez discórdias e controvérsias entre os próprios ouvintes deste canal de YouTube. É um livro dos Evangelhos Apócrifos. E antes de iniciar a leitura, nós iremos ler o trânsito de Maria ao céu. Então, a morte e a assunção de Nossa Senhora ao céu, em homenagem ao dia de ontem, que é o primeiro dia do ano, em que comemoramos Santa Maria, Mãe de Deus. E como nós rezamos o texto, sabemos, ela foi assunta ao céu em corpo e alma. E para falar sobre esta assunção em corpo e alma, Nossa Senhora se encontra no céu em corpo e alma. Aí a ideia de ler esse evangelho apócrifo. O que é esses livros? São vários, conhecidos como apócrifos. Vamos ler um pouquinho sobre o que o próprio livro explica. São várias páginas explicando o evangelho apócrifo, mas vou ler apenas algumas partes que eu julguei mais importantes. São de valor desigual dos diversos livros ou fragmentos do Novo Testamento que chegam até nós. Cada um deve, portanto, ser julgado separadamente. Pode-se, contudo, ter uma visão geral de seus méritos e de suas falhas ou erros. Então, alguns dos apócrifos, principalmente os mais antigos, nos transmitiram pormenores apreciáveis, que se perpetuaram na liturgia e na arte da Igreja Católica. Assim, os nomes dos pais de Maria, São Joaquim e Santa Ana, a apresentação de Maria no templo, a morte de São José, assistido por Jesus e Maria, a morte de Maria, tendo os apóstolos em torno do leito, o nascimento de Jesus numa gruta, a presença do boi e do jumento, o nome dos 3 reis magos, o nome de Longino, o soldado romano que traspassou o lado de Jesus com a lança. Isso tudo foi retirado dos apócrifos. Podem ser considerados autênticos diversos fatos da vida de Jesus e muitos milagres por ele realizados, que não se encontram nos livros canônicos, mas foram conservados pelos apócrifos. Muitos apócrifos contêm passagens citadas cheias de fantasias e lendas, e daí a separação deles com os canônicos. Mas não deixam de ter sua importância, visto o que acabamos de ler, que muitas das coisas que a própria Igreja Católica considera verdade de fé foi retirada dos apócrifos. Se quiserem aprofundar mais, podem depois consultar. Hoje é tão fácil consultar no Google. O livro tem até um estudo sobre essas diferenças de apócrifos, cânons, né? Mas eu deixo para os senhores verem aí, para a gente não perder tempo aqui. Nós, por hoje, iremos ler, essa leitora irá ler o Trânsito de Maria, do pseudo-Militão de Sardes. Então, foi um Melitão que escreveu. Melitão, servo de Cristo, bispo da igreja de Sardes, saúda os irmãos no Senhor que estão em Laodiceia. Lembro-me de vos ter escrito a respeito de um certo Lélcio, que conviveu com os apóstolos junto conosco, mas afastou-se temerariamente do caminho da justiça e introduziu muitas coisas estranhas em seus escritos sobre os feitos dos apóstolos. Quem era esse
Melitão, servo de Cristo. Foi bispo de Sardes, na Itália, Ásia Menor. Deve ter morrido antes de 190. Então chegou a conhecer pessoas que conviveram com os apóstolos antes dele, mas que, talvez em idade avançada, mas que chegaram a conhecer os apóstolos, alguns dos apóstolos. Então, este outro, Lélcio, que se afastou da Igreja Católica, disse muitas coisas estranhas a propósito de milagres realizados por eles, os apóstolos, e falseou suas doutrinas, afirmando que tinham ensinado coisas diferentes, fazendo passar como apóstolos seus argumentos iníquos. Não se limitou a isso, mas corrompeu de tal modo a narração do trânsito da Virgem Maria, Mãe de Deus, que não está permitido lê-lo na igreja e não é lícito sequer escutá-lo. Por este motivo, vos escrevemos com toda simplicidade o que escutamos do apóstolo João. Então, esse Melitão, ele vai escrever para nós o que escutou do apóstolo João, como vós me pedistes. Nós o fazemos sem dar crédito aos ensinamentos estranhos dos hereges, mas somente dando crédito ao Pai no Filho, ao Filho no Pai, à Trindade de pessoas em uma substância divina indivisa, sem dar crédito às duas naturezas humanas, uma criada boa e a outra má, dando, porém, crédito a somente uma natureza humana criada boa por Deus, corrompida pelo pecado e pela sedução da serpente, e restaurada pela graça de Cristo. Maria e o discípulo amado aos pés da cruz. Quando estava crucificado, o Senhor viu junto à cruz a Virgem e João, o evangelista, a quem amava, mais do que aos outros apóstolos, porque se conservara virgem. Então, a Santa Mãe Maria, a seus cuidados, então Jesus entregou a Santa Mãe Maria a seus cuidados, dizendo-lhe: Eis aí tua mãe. E a ela disse: Eis aí teu filho. Desde aquele momento, ela ficou aos seus cuidados durante o resto de seus dias. Quando os apóstolos se dispersaram pelo mundo para pregar, conforme lhes fora indicado por sorte, ela ficou na casa de seus pais, no Monte das Oliveiras. E o anjo anuncia a morte de Maria. 2 anos depois de Cristo ter vencido a morte e subido ao céu, Maria começou a chorar no refúgio do seu quarto. Apresentou-se diante dela um anjo, de vestes refulgentes, e a saudou, dizendo: Salve, bendita do Senhor! Recebe a saudação daquele que mandou a salvação a Jacó, por intermédio dos profetas. Olha este ramo de palmeira. Eu o trouxe do paraíso do Senhor, para que te fosse entregue. Tu o farás levar à frente de teu féretro, quando daqui a 3 dias fores elevada do corpo. Teu filho te espera, acompanhado dos coros angélicos. Maria pede ao anjo a presença dos apóstolos. Disse Maria ao anjo: Peço-te que se reúnem junto de mim todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Respondeu-lhe o anjo: Pelo poder do meu Senhor Jesus Cristo, virão a ti hoje mesmo. Disse-lhe Maria: Peço-te que me abençoe, para que no momento em que sair do corpo, minha alma não encontre nenhuma potência infernal, nem veja o príncipe das trevas. Respondeu o anjo: Nenhum mal te causarão as potências infernais, pois teu Senhor te deu a sua bênção eterna. Quanto, porém, a não ver o príncipe das trevas, não te posso conceder, mas somente aquele que levastes em teu seio. É ele que tem o poder sobre todos, pelos séculos dos séculos. Dizendo isso, retirou-se o anjo com grande resplendor. A palma, no entanto, ficou resplandecente de grande luz. Prece de Maria. Maria, então, revestiu-se com suas melhores vestes,
tomou consigo a palma que tinha recebido da mão do anjo e saiu para rezar no Monte das Oliveiras. E exclamava: Senhor, não teria sido digna de receber-te se não tivesse tido misericórdia de mim. De minha parte, guardei o tesouro que me entregaste. Peço-te, portanto, ó Rei da Glória, que o poder da geena, dos infernos, não me cause dano. Se tremem diante de ti os céus e os anjos, quanto mais o homem, feito de barro, em que não há nada de bom, além daquilo que recebe da tua generosidade. Tu, Senhor, és o Deus eterno. Depois de dizer isso, voltou ao seu aposento. João chega à casa de Maria. No domingo, na 3ª hora, quando João pregava em Éfeso, houve subitamente um grande terremoto. Uma nuvem o levantou e tirou-o dos olhos de todos e o colocou diante da porta da casa onde estava Maria. Bateu à porta e entrou imediatamente. Ao vê-lo, Maria se alegrou e disse-lhe: João, meu filho, recorda-te, eu te peço, das palavras com que meu Senhor Jesus Cristo me entregou a ti. Daqui a 3 dias abandonarei o corpo. Ouvi os judeus dizerem: esperemos o momento em que venha morrer aquela que trouxe aquele Redentor e queimaremos o seu corpo. Em seguida, João levou para dentro de casa e mostrou-lhe ela o vestido com que deveriam sepultá-la e também a palma luminosa recebida do anjo, pedindo-lhe que a fizesse levar diante do seu enterro, diante do seu caixão, quando se dirigissem ao sepulcro. Aqui está falando véretro, é o local onde sepultavam a pessoa. Chegada dos outros apóstolos. Respondeu São João: como poderei, eu sozinho, preparar-te o enterro, se não vierem os outros irmãos também apóstolos para prestar as honras a teu corpo? No mesmo instante, pelo poder de Deus, todos os apóstolos foram levados em uma nuvem, desde os lugares em que pregavam e deixados diante da porta da casa em que habitava Maria. Saudaram-se uns aos outros e se maravilharam, dizendo: por que motivo nos reuniu aqui o Senhor? E amanhã continuaremos essa leitura. Espero que achem interessante. Eu gostei muito quando li esse Evangelho Apócrifo. Será narrado aqui partes que nós jamais iríamos ouvir de outros lugares, em outros lugares. No entanto, esse livro apócrifo nos oferece isso. Até amanhã, aguardem as próximas leituras. Até amanhã, salve Maria.